Oi, pessoal, a gente vai estar resolvendo a sequência de atividade 2 do Aprender Sempre, tá? Do volume 2. As aulas 1 e 2 vai falar do triângulo retângulo, então das relações métricas no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Para isso, é bom a gente anotar aqui algumas relações que vocês já aprenderam. Então pode buscar na internet aí e anotar, tem essa tabela aqui. Se quiser copiar daí pode, busca lá na internet também, anota, deixa registrado aí. Essas são as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, a principal delas é essa aqui, que é conhecida como o Teorema de Pitágoras. O A, nesse caso, é a hipotenusa, o maior lado, tá? B e C são os catetos. Então, a gente costuma também colocar invertido o A primeiro, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dá na mesma, tá bom? E existem essas outras relações aqui, essas relações chamadas de relações métricas, tá? Então, vocês tendo ela aí para ir olhando, a gente consegue resolver os probleminhas que vai aparecer lá, tá bom? Vamos voltar lá para as atividades então. Nessa primeira atividade, está dizendo que um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B, conforme mostra a figura. E aí pergunta qual a distância que ele percorreu. Então ele saiu da cidade A, foi até a cidade B e chegou até a cidade E, até o ponto E. A gente já sabe a medida aqui de B até E, né? E a gente sabe a distância entre B e C. Lá naquela figura nossa, esse lado aqui, o 25 km, é a medida indicada pela letra A, a hipotenusa desse triângulo maior. Aonde está o carrinho aqui, a distância de A até B, a gente pode chamar de B ou de C, tanto faz. E aqui fica sendo C, então. E aqui as projeções fica M e N. A ordem aqui não importa muito, tá? Se eu trocar o M e o N aqui de lugar, não vai mudar nada, tá? Então, a relação que a gente vai usar aqui nesse caso é o cateto B ao quadrado é igual a projeção N vezes a hipotenusa A, ou a hipotenusa A vezes a projeção N. Essa é a formulinha daquela figura que eu mostrei anteriormente. Então, a gente tem que descobrir essa medida de B. Tá? Então, o valor de B ao quadrado vai ser igual. Aí substitui o valor do A, 25, vezes o valor de N, que é 16. Então, aí vocês terminem, né? O que tem que fazer? Multiplica 25 vezes 16. O resultado que der, tira a raiz quadrada desse resultado. Tá? Aí a raiz quadrada do resultado é a distância de A até B. Aí depois soma com os 16 quilômetros. Aí vocês vão chegar na resposta. Aqui na atividade 2, pede para usar o quebra-cabeça do anexo 1. Vou mostrar lá para vocês. Opa. E aí esse é o anexo, vocês podem recortar aí da apostila de vocês, tá? E aí o que está pedindo? Está pedindo para vocês montar os dois quadrados menores e em seguida tentar montar o quadrado maior utilizando as mesmas peças. E aí qual a relação é possível estabelecer entre as áreas das figuras? Então, fazendo esse quebra-cabeça, a gente vai chegar no teorema de Pitágoras que a gente já comentou, né? Que a área do quadrado maior é igual à soma da área dos dois quadrados menores, que é o teorema de Pitágoras. Tá? Questão 3. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Oridobrar, gami, kami, papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é conhecida no mundo por base do tato. Né? Uma jovem resolveu construir um cisne
com a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Então essa figura inicial aqui era um retângulo, né? Uma folha retangular, certo? Era retangular aqui e ela fez essa dobradura aí do ponto D. Então o ponto D inicialmente era aqui no cantinho, tá? Então esse triângulo passou a ser definido por esse outro aí, ADE. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, então essa medida aqui que a gente vai chamar de X, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, a gente tem essa medida de D até E, essa medida de D até E, que é essa parte aqui de baixo, né? Se o lado maior aqui do retângulo era 18 e esse pedaço aqui é 12, 18 tira 12, 6. E a altura aqui, a lateral, é 12. Então aqui nesse caso é 12 por 6. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, então x ao quadrado nesse caso, é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E aí desenvolve isso. X ao quadrado igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144, 6 vezes 6 dá 36. Então a soma do quadrado dos catetos, 144 com 36, dá 180. Isso? 180. Raiz quadrada de 180. Bom, raiz quadrada de 180 vai ser um valor irracional, tá? Guarda esse valor aí, raiz de 180. Vamos ver as respostas aqui, o que a gente tem, ó. Tá vendo? Então não tem um valor inteiro, a gente vai ter que fatorar o 180. Então 180 é um número par, dá pra gente dividir por 2. 90 dividido por 2, 45. E aí não dá para dividir por 2 mais, mas dá para dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 só divide por 5. Raiz quadrada, a cada dois números iguais, a gente multiplica um só. Então 3 vezes 2, 6. E o número 5 ficou sozinho. Então 6 vezes raiz quadrada de 5. Beleza? Aula 3 e 4, estudo do triângulo retângulo no plano cartesiano e a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então a gente vai utilizar o plano para desenhar e para calcular o que se pede aí. Ó. Localize os pontos A, menos 5 e 8, e B, 7 e 4. E calcule a distância entre eles. Então o ponto A é menos 5, primeiro o valor do x, e depois o valor do y. Então, menos 5 é x, 8 é y. Então, menos 5 no eixo x está aqui. E o 8 no eixo y está lá em cima. Então, a gente vai marcar um pontinho aqui. Ó. Esse é o ponto A. Ponto B, 7 e 4. 7 está aqui à direita. 7 e 4. Então, a gente vai fazer um pontinho aqui de encontro. Então, aqui o ponto B. Está perguntando qual a distância entre eles. A distância seria uma linha reta que vai de A a B. Se a gente observar aqui, a gente consegue formar um triângulo retângulo. O negócio está no lugar errado aqui. Então, a altura do triângulo e a base do triângulo. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? A distância entre dois pontos é a hipotenusa desse triângulo retângulo, usando as próprias coordenadas do ponto. Então, nesse caso aqui, ó, essa altura, esse cateto, mede 1, 2, 3, 4 unidades. E esse cateto aqui maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades. Então, para descobrir a distância que a gente pode chamar de x, é só aplicar o Teorema de Pitágoras igual ao exercício anterior que a gente fez. Tá? X ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E fazer a continha, certo?
Qual é a ideia que a gente tira disso aí? Como que eu descobri esse 4 e esse 12, se eu não tiver o desenho, se eu não tiver o plano cartesiano? Repare nas coordenadas. O valor do 4 é o valor do y, é a altura, né? A vertical. Se a gente fizer a diferença entre os valores das coordenadas, ó, 8 menos 4, dá 4. E se eu fizer, no caso aqui, né, o menos 5 e o 7, né? Menos 5 com 7, 5, 7, 12. Menos 5, menos 7, menos 12. Como a gente está trabalhando com distância, é sempre valor positivo. Tá? Então, para descobrir a medida dos catetos, quando eu tenho dois pontos nas coordenadas, basta eu fazer a diferença entre as coordenadas. Tá? Então, o valor do y, 8 menos 4, 4. Menos 5, menos 7, menos 12. Como é distância, a gente vai usar sempre valor positivo. Então, para descobrir a medida dos catetos, basta fazer essa continha. Não precisaria nem do desenho, no caso. Na questão 2, um poste vertical é preso a 2 fios de cabo de aço fixos no chão de um terreno plano horizontal. Sabendo que o comprimento dos fios é 30 metros e que a distância entre eles relativa ao chão também é de 30 metros, calcule o comprimento do poste. Então, sabendo que o comprimento dos fios é 30 metros, então 30 metros o comprimento do fio, 30. A distância entre eles também é de 30 metros, então no caso aqui, a base aqui, né, é 30. E aí tá perguntando o comprimento do poste. A gente pode chamar de X aqui, tá? Então a gente também forma um triângulo retângulo aqui pela altura. Nossa, ficou feio. Um ângulo de 90 graus. Só que nesse caso a gente tem o valor da hipotenusa que é 30. A distância de B até D aqui embaixo é a metade, 15. E aí eu preciso descobrir o valor do X, a altura do poste. Então nesse caso, o teorema de Pitágoras sempre começa da hipotenusa, não é do X. Então 30 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Agora tomar um cuidado aqui, porque o x ele não está isolado, né? A gente tem que separar ele. Então vamos deixar ele sozinho. X ao quadrado igual 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900, menos, porque eu estou separando o x ali do 15 ao quadrado, 15 vezes 15 dá 225. E aí vai ficar x igual a raiz quadrada desse resultado que der aí. Tá? Atividade 3, a mesma ideia. Está perguntando aqui, resumindo, a que distância do pão estará o outro pássaro nesse momento? Então, duas perguntas. Considerando as medidas indicadas na figura, qual pássaro será o primeiro a alcançar o pão? Lembrando que eles estão na mesma velocidade aí, né? Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que descobrir essa medida aqui. Vamos chamar de x essa aqui, do pássaro 1, y no pássaro 2. Aplica o teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a 27 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Acho o valor do x. Depois a mesma coisa com o y. E a que distância do pão estará o outro pássaro nesse momento? Então, na hora que o pássaro 1 chegar, vai ter percorrido tal distância. O pássaro 2 vai ter percorrido essa mesma distância, certo? Então, quanto que vai faltar ainda? Então, precisa calcular o valor do y primeiro. Então, é só aplicar o teorema de Pitágoras e depois ver a distância que está faltando. A questão 4 utiliza o teorema de Pitágoras para deduzir a fórmula da diagonal do quadrado. Então, vamos fazer um quadrado aqui. Bom, talvez isso seja um retângulo, mas vamos imaginar que é um quadrado, que esteja certinho. Diagonal do quadrado. Saindo de um vértice até o outro vértice. Passou um pouquinho a seta, mas a diagonal. A diagonal vamos chamar de D. Vou colocar um
D maiúsculo aqui. Então, a diagonal D e o lado L. Tá bom? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. No caso, como é um quadrado, os catetos têm a mesma medida. Então, a diagonal vai ser igual 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Isso tira a raiz. Então, a diagonal vai ser L, raiz quadrada de L ao quadrado dá L, vezes a raiz quadrada de 2. Então, a diagonal de qualquer quadrado, basta multiplicar a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Isso a gente vai utilizar aqui nessa questão 5. Carlos está ajudando seu avô a construir um galinheiro no sítio da família. Na entrada do galinheiro haverá um portão feito com tiras de madeira. O portão terá 0,90 metros de comprimento e de largura, ou seja, um quadrado de 90 por 90, 90 centímetros por 90 centímetros. Porém, para sustentar essas tiras de madeira, será preciso colocar um reforço diagonal no portão. Qual deve ser o comprimento da madeira que Carlos colocará para reforçar? Então, o que vocês têm que pensar? O portão quadrado e a gente vai calcular a diagonal pela fórmula que foi colocada aí. Então, a fórmula diagonal, a gente quer calcular essa medida aqui, né? Então, a diagonal é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Então, a diagonal, o lado 0,90, 0,9 vezes a raiz quadrada de 2. Aí usa a calculadora, não tem problema. A raiz quadrada de 2 vai dar 1,41 vezes 0,9. Aula 5 e 6, cálculo da diagonal do prisma. Também usando a ideia do triângulo retângulo. A primeira questão fala do cubo, tem as arestas medindo 5 centímetros. Determine a medida da diagonal desse cubo. Então, a aresta mede 5. Então, as arestas são as distâncias de A a D, de D a C. Então, tudo aqui mede 5, certo? 5, 5, aqui atrás 5, tudo 5. É o cubo. Para calcular essa linha vermelha, que é a diagonal do cubo, primeiro a gente precisa achar a diagonal da base aqui, ó. Vou tentar fazer o mais retinho possível. Isso aí, ó. Certo? O que acontece aqui? Dentro aí desse cubo a gente consegue encontrar um triângulo retângulo. Então esse triângulo retângulo, a gente sabe as medidas dele. Então esse triângulo retângulo que eu desenhei ali dentro, a base dele é a diagonal. Como que a gente calcula a diagonal? Lado vezes raiz de 2. E a altura dele de E até H é 5, que é a aresta. E aí calcular a diagonal. A diagonal vermelha ali, vou colocar um X aqui para facilitar. Aplica o teorema de Pitágoras aí. Então, x ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí, lembrar das operações, 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o valor do x vai ser igual a 25 vezes 2 dá 100. 100 mais 25 dá 125. E aí calcula a raiz quadrada de 125. Também é um valor irracional. Se a gente fatorar o 125, o que vai acontecer? Divide por 5, dá 25. Divide por 5, dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. A cada dois números iguais, a gente pega um só. Então, o valor do x, o valor da diagonal, vai ser 5 vezes a raiz quadrada de 5. Tá bom? Certo? Tá certo isso? Nossa. Bom, eu não vou editar o vídeo não, só vou corrigir a bobagem que eu fiz aqui. Volta aqui, ó.
Esteja percebendo que eu errei a conta. Ninguém fala nada. 25 vezes 2 dá 50. Sou burro. 50 mais 25, 75. Primeiro faz a multiplicação, depois soma. 75. Então, a raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75 divide por 5. Dá para dividir por 3 primeiro, mas vamos deixar. 75 dividido por 5 dá 15. Divide por 5 dá 3. Divide por 3 dá 1. Então, a cada dois números iguais, a gente pega um só. Então, x vai ser igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3. Isso aí leva a gente a perceber que a diagonal do cubo basta eu multiplicar o lado vezes a raiz quadrada de 3. Então, a diagonal do cubo é lado vezes a raiz quadrada de 3. A diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz quadrada de 2. A diagonal do cubo, como ele é em 3 dimensões, né? O lado vezes a raiz quadrada de 3. Vocês vão pensar a mesma ideia aí para calcular, fazer o do paralelepípedo agora do prisma, né? A diagonal do prisma aqui na questão 2. Então, o mesmo procedimento. Tem que calcular essa diagonal aqui embaixo. A altura aqui a gente sabe que é 24. E aqui para calcular essa diagonal aqui embaixo, a gente usa o teorema de Pitágoras. Pode chamar de x aqui, ó. Né? E depois a diagonal aqui de y. E agora as medidas não são iguais mais, mas a ideia é a mesma. Aqui é 8, aqui é 6. Então faz a conta lá. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O valor que achar para o x depois vai usar para calcular o valor do y. Agora que você resolveu os problemas anteriores envolvendo a aplicação do teorema de Pitágoras, a situação problema é para você elaborar uma situação problema, e essa situação problema precisa envolver as diagonais do cubo e ou do paralelepípedo. Então, uma ideia aí, vocês podem pensar de uma sala, né? A sala da casa. Elaborem aí, pensem um pouquinho, pode pesquisar alguns probleminhas já prontos. Né? Uma sala retangular, você quer medir a diagonal da sala, alguma coisa assim, né? Ou de uma caixinha, um lápis que caiba dentro dessa caixinha, algo do tipo. Aqui, no caso, questão 4, para você elaborar um mapa conceitual, pode ser uma anotação dos conceitos, das fórmulas que você entendeu aí dessas aulas 5 e 6, tá? Pode pesquisar também, não tem problema, anotar aí as fórmulas da diagonal, como que a gente calcula. Aula 7 e 8, aplicação do teorema de Pitágoras. A gente já estava aplicando, né? Mas é continuação. Considerando que a distância entre duas bolinhas é de uma unidade, esses dois pontinhos aí no caso, que ele está chamando de bolinha, determine o perímetro das figuras a seguir. Perímetro é a soma dos lados. Então aqui toma muito cuidado, né? Porque todos eles aí têm a parte inclinada, então a gente vai ter que calcular essas inclinações. Do triângulo aqui, a gente já sabe que aqui é a figura 2, né, do triângulo. Aqui é o teorema de Pitágoras, a gente aplica direto, né? Aqui 3 por 4. Então, e aqui pode chamar de x, né? A gente aplica o teorema de Pitágoras e descobre essa medida. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolve isso aí, a gente vai descobrir a medida desse lado. Aí soma 3 mais 4 mais o resultado. Esse é o perímetro da figura 2. A figura 1, por exemplo. O que a gente vai ter que fazer com a figura 1? Eu preciso descobrir a medida deste lado aqui, né? Que vai ser a mesma desse. Então, a base aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 em cima, 10. E aqui eu vou considerar 1 e 1, não é 1.
né? Então a gente tem que utilizar o Teorema de Pitágoras aqui para descobrir essa medida. A altura aqui é 1 por 1. E essa linha a gente pode chamar de x, né? Então, vamos colocar um x aqui. Então lá, x ao quadrado. Sumiu. Então aqui x. Aqui formou um triângulozinho, né? Então, ó, x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. Tá? E aí, como que a gente vai calcular o perímetro disso? 5 aqui em cima, 5 aqui embaixo, 10. Então, 10 mais raiz quadrada de 2, essa inclinação, raiz quadrada de 2, essa inclinação. Então, eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, vai ficar dessa forma o perímetro. Tá? 10 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. E aí vocês vão ter que usar esse mesmo raciocínio para descobrir das outras figuras. Tá? Por exemplo, a figura 3, ó. Sempre aplicando o Teorema de Pitágoras para descobrir essas medidas inclinadas. Então aqui mede 1 por 2, aplica o Teorema de Pitágoras. Na figurinha verde, mesma ideia. Acho que já deu para entender, né? 1 por 2, vai descobrir essa aqui. É lógico que você já descobriu aqui do vermelho, essa do verde vai ser do mesmo tamanho. Tá? Bom, essa questão 2, bem estranha a figura aí, ó. Mas para determinar a medida de AO, que está indicado pela letrinha A, FO, que está indicado pela letra B, e CD, que está indicado pela letra C. Então, a gente vai aplicar também nesses casos aí. A gente vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar essas medidas. Tá? Então, a letra A, aplica o Teorema de Pitágoras de forma direta, né? Então, A ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Vai fazer a continha aí, do jeito que a gente já viu, tal. Vai descobrir o valor de A. Reparem que o valor do A é o raio desse círculo. Tá? Então, vai precisar dessa medida A para descobrir o B e C. Então, o valor do A, aqui também é A e aqui também é A. Tá? Então, a gente vai precisar dessa medida para descobrir o C. Então, na verdade, essa raiz quadrada de 264, a gente vai utilizar para aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, mas precisa calcular o valor de A. Pode deixar o valor na raiz quadrada, não tem problema, tá? E aí vai desenvolver e vai descobrir o valor de C e de B. Na questão 3, determine o raio da circunferência a seguir. O raio indicado pela letra R. Tá? Tá falando aí que G é paralelo a F. Né? Tem essa medida aqui da base que é 12, perdão, aqui é 12 também. Precisa descobrir a medida do raio. Então, o que a gente deduz aqui? Ó? A gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, certo? Então, a gente vai utilizar... Opa, vou ampliar um pouquinho aqui. Esse triângulo retângulo. A hipotenusa R. Então, o Teorema de Pitágoras, R ao quadrado. Vou colocar um R maiúsculo aqui para facilitar, porque a escrita é muito ruim. É igual a 12 ao quadrado, que é a medida de um dos catetos, mais a medida do outro cateto, que é essa altura aqui. A medida de O até a base, até o final da circunferência, é o raio, certo? Esse pedacinho aqui mede 6, ó. Então é o raio menos 6 ao quadrado. E aí tem que desenvolver isso aqui. Aí eu escrevi o R maiúsculo, coloquei minúsculo ali. Já deu pra ver que é bem feio, né? R menos 6 ao quadrado. E aí tem que fazer essa conta.
Então, desenvolver aqui r ao quadrado igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais aqui o quadrado do primeiro, né? R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 6, 12, vezes r, 12r, mais o segundo número ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. E aí vai desenvolvendo. Aqui, como o r ao quadrado está um de cada lado, eu posso cancelar, que vai zerar. Então, o que que sobra? Eu vou passar o 12r para o outro lado. 12r fica positivo. 144 menos 36 dá 108. E agora, para descobrir o valor do r, divide 108 por 12. Dividir 108 por 12 vai dar 9. Certo? Ó, foi bom que eu errei ali, porque aquele zoom que dá desculpa, né? O raio não pode ser 9, né? Porque a hipotenusa não pode ser menor do que o cateto. Então, onde que está o erro aqui? Ó? 144 mais 36, eu fiz a conta de menos, perdão. Então, vamos voltar aí. Então, 144 mais 36. Então, 4 mais 6 dá 10, vai 1. 4 com 4, 8. 180 dividido por 12. Então, o valor do raio, 180 dividido por 12. Então, é só fazer a divisão. 18 por 12 dá 1. Sobra 6. 60 por 12 dá 5. Então, o raio é 15. Aí, faz sentido. Atividade 2 aí, algumas questões. Questão aí do Enem. Aí vou deixar vocês pensarem aí, fazerem, tá? Aplicar o teorema de Pitágoras. Qualquer dúvida pode estar me chamando.